Bom dia na paz, tudo bem? Estamos começando mais uma aula. Hoje dia 28 de julho de 2019, 9 horas da manhã. Na verdade, isso é uma gravação do sábado, porque no dia 28 eu vou estar em Joinville participando de um evento da Escola de Unção do pastor Leandro Spence. Excepcionalmente, nesse domingo é um programa gravado, ok? Nós estamos estudando a lição da Escola Bíblica, Mordomia Cristã, Tempo, Bens e Talentos em prol do Reino de Deus, ok? E a lição de hoje é a lição número 4, a mordomia da família. Vou fazer uma oração antes de começar essa aula. Pai, no Teu nome, Senhor, eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, nos direciona, nos guia nessa aula, Pai. Que todas as pessoas que verem esse vídeo, que verem esse ensinamento, sejam edificadas na Tua palavra, Senhor. Ativa o dom da palavra de sabedoria, ativa o dom da fé, Senhor, para este momento, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok. Lição número 4. A mordomia da família. O texto áureo se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24 e 15. A verdade prática diz: a família é a primeira instituição criada por Deus, e por isso é a nossa primeira igreja, pelo qual devemos amorosamente zelar. A leitura bíblica em classe se encontra aí no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25 e depois o versículo 28. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, isso é, da além do rio Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, o objetivo dessa aula é conscientizar que a família é a primeira instituição e que devemos amorosamente zelar por ela. Zelar com amor, ok? Então, os objetivos específicos: destacar a família no plano de Deus, explicar o que é mordomia da família e falar sobre o ataque que a família cristã, né, de um conceito cristão, está sofrendo.
Ok? Então, a família no plano de Deus. A instituição do casamento. Vou pegar a minha Bíblia aqui. A instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus, onde Jesus cita Gênesis 2 e 24, né? Lá em Mateus 19, 4 e 5. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Ele está citando Gênesis 2 e 24. Deixará. Vamos ver aqui. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse deixará, né? Ele sairá do seu convívio familiar e formará a sua própria família. Deixará o seu pai. O pai ali é o cabeça. A palavra pai ali está relacionada também com patrimônio. Deixa aquele que gerou, aquele que criou, o chefe da família. O homem deixará aquele convívio familiar, ok? E formará a sua própria família. Gerará os seus próprios filhos, assim como o pai dele fez isso. Agora chegou a vez dele fazer, ele sair desse convívio e criar a sua própria família. Deixará, né, mãe, o seu pai e a sua mãe. A mãe é aquilo que cria o vínculo familiar. Ela cria esse vínculo familiar. Ele vai deixar esse vínculo familiar, vai, de certa forma, cortar um cordão umbilical e vai formar a sua própria família, né? Se unirá à sua mulher. A mulher, ele quer dizer sua esposa, e serão uma só carne, um só corpo, ok? Então serão uma só carne, um só corpo. Fala do que? Da uma nova unidade. Eu lembro de um amigo meu, que é pastor, tem o pastor, ele tem um ministério chamado, me fugiu agora, Tom, é em Dayal, né? O nome dele é André, e ele tinha recém-casado, estava indo para um evento, ali para a comemoração do casamento, e na época a sua sogra, se não me engano, a sua sogra disse para ir por um caminho, para chegar mais rápido. Ele disse, não, vamos por aqui, e ela um pouco que insistiu, e ele comentou, disse, olha, agora é eu e a sua filha, agora nós somos uma família, então nós é que vamos decidir, e realmente é isso. As decisões agora são da pessoa. Agora não tem mais o envolvimento do pai e da mãe. Eles podem aconselhar, ok? Mas as decisões é dessa nova família. Okay? O pai e a mãe estão ali para aconselhar. Tudo que ele aprendeu naquele seio familiar, ele vai levar para a sua família. Tudo que ela aprendeu naquele convívio familiar, ela vai levar para a sua família. E ali os dois vão formar uma só carne. As decisões são de ambos. Os sentimentos são de ambos. Ok? Então, é interessante. Vamos fazer uns textos aqui no hebraico. A palavra homem. A palavra homem no hebraico. Deixa eu fazer diferente aqui. Aqui está a palavra homem no hebraico. Se escreve da direita para a esquerda, tá? Aleph, Yod e Shin. E a palavra mulher já é Re,
Shin e Aleph. Ok? Aleph, Shin e Re. E homem é Aleph, Yod e Shin. Então essas são as duas palavras homem, mulher no hebraico. Se você vê essas duas letras aqui, ó, que são diferentes no nome, Re e Yod. Ok? Re e Yod. Se você pegar essas duas letras, vamos pegar aqui, ó, se você pegar essas duas letras, Re, Yod e Re, você vai ser formada a palavra Yahvé. Ok? Olha que interessante. Você pega o Re e o Yod da palavra do homem e da mulher, forma a palavra Yahvé, forma a palavra Senhor. Então, olha que interessante. Então, quando a união do homem com a mulher que forma um só corpo, essa palavra aqui, as duas letras que tem em cada nome, no homem é Yod, na mulher é Re, forma a palavra Yahvé. Interessante, né? Isso aí remete lá para Efésios, que nós lemos aqui. Olha aqui, que legal isso. Efésios 5, 31, que não foi lido, né? Mas está no mesmo contexto. Efésios 5, 31 e 32. 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí olha que Paulo comenta, versículo 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, o que eu entendo? Eu pego uma letra no hebraico do nome da palavra homem e pego uma letra do nome da palavra mulher, que são diferentes, e quando eu as uno, dá a palavra Yahvé, Yah, que é uma abreviação de Yahvé, de Senhor. Então, por isso que é isso que o casamento simboliza, a união de Cristo com a igreja. Certo? Então, é por isso que é muito mais profundo do que simplesmente uma união de um homem e de uma mulher. Ok? Vamos lá, continuando. A origem da família. Como nós lemos ali, Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo assim, ó, vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Israel sabia que havia conquistado Canaã por causa da liderança de Josué. E também sabiam que a liderança de Josué estava sob a mão de Deus. Então, por isso que eles tiveram vitória. Então, quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque a mão de Deus está sobre nós. Deus está nos guardando, está nos cuidando, Deus está guardando o meu lar, está guardando a minha casa. E a palavra casa no hebraico ali quer dizer o quê? Habitação de uma família. Ok? Fala do lar, da morada daquela família, habitação daquela família. Fala de uma tribo, como disse aqui, como estou lendo aqui, um grupo íntimo. Fala do quê? De um relacionamento. A palavra família no hebraico fala do quê? De um relacionamento íntimo de um grupo que tem o mesmo sangue. Entendeu? Então a palavra família no hebraico fala de um relacionamento íntimo de um grupo que tem o mesmo sangue. Isso é o parentesco sanguíneo. Então olha como é forte esse laço. Como é incrível. Então isso que isso vem da origem de Deus. Antes de qualquer instituição, antes de qualquer governo, antes de qualquer entidade, né, qualquer associação, primeiro vem a família. Independente se você crê na criação divina ou você crê na evolução, a primeira instituição foi a família. O primeiro grupo a se formar, o grupo a crescer, a se unir, a se proteger, foi a família. Ok? Independente da sua crença. O Torá, a lei judaica, diz que um homem deve se casar entre 18 e 20 anos. Né? Porém, também ressalta, né, os comentaristas judaicos, ressalta que
Antes dele casar, ele tem que o quê? Ele tem que, deixa eu ver aqui, ele tem que preparar o lar, tem que plantar uma vinha, que fala de trabalho, plantar uma vinha fala de trabalho, aí sim ele tem que casar. Então o que acontece? Eles entendem que o homem, quando ele vai constituir a sua família e a sua mulher, eles têm que estar preparados financeiramente para dar manutenção, para dar subsídio para essa família. Além do amor, que é a base da família, eles têm que ter a questão da manutenção dessa família. Para essa família crescer dentro de toda a condição para formar depois outras famílias. Okay? Então isso é muito importante. Depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Nessas questões. Vamos lá. Mordomia da família. Mordomia nós estamos estudando esse trimestre, fala de administração. Um mordomo é um administrador, ok? Então você, pai e mãe, são os mordomos, os administradores desta família, né? Emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, ok? 3 áreas que os pais trabalham na família: espiritualmente, emocionalmente e materialmente, ok? Então, os princípios que regem o casamento cristão. O princípio da monogamia. Monogamia. Aqui o comentarista, né, Leonardo Renovato, diz que o plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia, está assim declarado. Novamente o versículo Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Ok? Uma só carne. A palavra monogamia, mono, quer dizer, no grego, e gamia vem de gamos, que quer dizer casamento. Então, casamento é uma pessoa, um relacionamento para um casamento. Então, um relacionamento para um casamento. Veja, tem o que o comentarista fala de Lameque, 4:19, de Gênesis 4:19, que tinha 2 mulheres, e nós conhecemos um caso bem, nós cristãos conhecemos um caso bem famoso, que é o de Jacó, né? Que se apaixonou por Raquel e foi trabalhar para o pai dela, Labão, durante 7 anos, para ter o dote, para casar com Raquel. Só que o pai, no dia da festa, deu a Leia. Aí teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele acabou casando com 2 mulheres, Raquel e Leia. E junto com cada uma veio mais uma concubina. Então ele estava casado com Raquel e Leia, mas ainda tinha a Bila e a Zilpa, que eram as 2 concubinas dessas mulheres. Então ele estava com 4 mulheres. Então, se você vê a história toda da questão de Jacó amar mais a Raquel do que a Leia, você vê toda a problemática dessa família. Claro, havia o plano de Deus ali na constituição das 12 tribos de Israel, mas vejo todos os problemas de relacionamento, e isso influenciou no relacionamento entre as tribos até, futuramente. Tem a questão de Esaú e de Jacó, né? Olha só, Esaú e Jacó eram irmãos e tiveram todo um problema depois, na continuação da descendência ali de Isaac. Então agora tu imagina Jacó com 2 mulheres, mais as 2 concubinas, gerando as 12 tribos de Israel. Toda a problemática de relacionamento que houve ali. Então você vê que a monogamia, ela realmente traz um fortalecimento familiar muito maior do que a poligamia ou a bigamia. Uma família não pode, creio eu, que a família não vai criar um laço afetivo de uma bigamia ou de uma poligamia. Sempre vai haver a tendência para um lado ou para o outro. Jamais o homem ou a mulher vão conseguir um fortalecimento familiar, uma base familiar mais forte dentro de uma bigamia ou de uma poligamia. Jamais. Eu penso assim, eu creio assim, né? Tudo que é voltado para uma maior abrangência, ele acaba não tendo uma base familiar, acaba não tendo um vínculo perfeito. Não acaba não tendo um vínculo perfeito. A questão se você vê, como eu li antes, Efésios
5, 31 e 32, dentro da nossa ótica cristã, ok? Efésios 5, 31 e 32. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher. Aí Paulo fala, grande é este mistério, mas digo de Cristo e a igreja. Cristo é um, a igreja é uma. Instituições religiosas, nós temos muitas, podemos dizer até milhares de placas de igreja, placas, instituições, denominações religiosas, né? Temos milhares, mas a igreja é uma só, a igreja de Cristo, ok? Denominações tem muitas, centenas, milhares, mas a igreja é uma só, uma só. Lá na eternidade, lá no céu de glória, não vai ter, né, um espaço para a igreja A, para a igreja B, para placa B, placa C, não. Lá é uma igreja só, a igreja de Cristo, ok? Por isso que é a união de Cristo com a igreja, né? As igrejas, os Cristos, não. É Cristo e a igreja. Por isso que simboliza. Por isso que o casamento é monogâmico. Um relacionamento só, ok? Isso que eu entendo e eu creio. Vamos lá, o princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. O homem e a mulher unidos para sempre sobre as bênçãos divinas. O homem e a mulher unidos, é um só corpo. Nós já falamos agora, um só corpo. Um só corpo. Tá? Um só corpo. Então, entenda isso. A família é um casamento só. Um só corpo. Marido e mulher juntos. Trabalhando, batalhando e vivendo experiências únicas. Né? Tanto tem os votos, né? Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Né? Tem esses votos que você faz. Então, o casamento, ele passa por momentos de dificuldade. Então, já pensou uma poligamia, uma bigamia? Você está com uma mulher ali, aquele dia ela não está legal, então vai lá com a outra. Então, você vai aproveitar na época boa, na fase boa. Hoje eu não posso, estou na regra, então vai lá não tá, eu vou para lá. Lá meu filho está doente, não, então te vira com ele ali, eu vou lá com o filho que está bom. Não, então não funciona. Não funciona. A mulher vai se sentir um objeto. Né? Então, assim, é por isso que é monogâmico. Cristo e a igreja. É um como diz o texto aqui, heterossexualidade. Hétero. Um homem e uma mulher. Foi assim que deu dentro de uma ótica cristã. Foi assim que Deus criou e assim que Deus fez. E assim que será a união de Cristo com a igreja. Tá? É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Então, a união de Cristo e a igreja. Ok? A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas na vida. A igreja local, ela deve incentivar a mordomia cristã na família. Além de incentivar, ela deve ensinar. Ensinar. A liderança deve ensinar a prática cristã no lar. Olha o que o texto disse aqui, ó, o comentarista diz que, na verdade prática, a nossa primeira igreja é a família. Nossa primeira igreja é a família. Na verdade, a primeira igreja somos nós, né? Eu. Primeira igreja sou eu, depois é a família, ok? Ele fala aqui que as prioridades do crente, em primeiro lugar, Deus, segundo, sua própria vida, você, terceiro, seu cônjuge, quarto, seus filhos, quinto, a igreja. Quinto, a igreja, ok? Então, você tem que entender. Quinto é a igreja. Agora, algumas coisas aqui que eu quero colocar. Você pai, você mãe. O pai é o sacerdote, o profeta da casa. O pai é o sacerdote e o profeta da casa. O sacerdote,
biblicamente falando, ele representava o povo perante Deus, ok? E o profeta representava Deus perante o povo. Então, quando eu digo que você... Opa, desculpa, bati aqui. Quando eu digo que o pai é o sacerdote, ele representa a família perante Deus. E quando ele é o profeta, ele representa Deus perante a família. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes a família não tem o pai, tem a mãe. É a mãe, ok? Mas é os dois. Uma só carne, é os dois. São sacerdotes e profetas na casa, ok? Então, tudo que eles lançar ali naquele lar, tudo que eles orar, eles abençoar, isso tem um peso tremendo. O pai e a mãe devem, antes dos filhos dormirem, ir lá orar e abençoar a vida deles. Como sacerdote da casa. Você é representante de Deus perante a sua família e você representa a sua família perante Deus. Isso é muito sério. Às vezes nós pensamos só no culto de domingo, no culto de quarta, no culto de quintas, né? Dependendo da sua comunidade de fé. Mas, gente, é muito mais do que isso. Pai, você é o sacerdote do lar. Seu filho está enfermo? Ah, eu vou chamar o pastor, vou chamar o padre. Não. É você. Às vezes o pastor, o padre não pode ir. É você. Mãe, é você. O pregador Billy Sunday, dos anos 20, no começo do século, ele disse uma frase muito fantástica. Ele disse assim, ó, não existe poder maligno que possa arrebatar uma criança do colo, que possa arrebatar um filho do colo de uma mãe que ora. Olha só, vou repetir. Não existe poder maligno que possa arrebatar um filho do colo de uma mãe que ora. A mãe tem aquela ligação dos 9 meses, ele cria uma ligação muito profunda, né? Então a intercessão de uma mãe, depois eu vou dar um texto aqui bem legal. A intercessão da mãe é tremenda, tremenda. A oração dela é tremenda. O pai, irmão, irmãos, o pai, ele é forte o negócio dele ali no lar. Então o pai, tudo que ele falar, então assim, como dizem que as palavras têm poder, né? Então tem pessoas que quando os pais dizem, então nunca vai dar nada para os filhos podem tomar aquilo como algo e aquilo ser um peso nele, ele realmente, aquilo marcar a vida dele. Ou vem de uma outra forma, ele coloca aquilo no coração, eu vou provar para o meu pai que eu vou ser alguma coisa. Então ele tem aquilo mais não como uma meta, um foco de vida, ele tem aquilo mais como uma mágoa que ele quer provar para ele mesmo, para o pai dele, que ele não era aquilo que o pai dizia. Então realmente traz uma ferida muito grande, independente se ele se tornou alguém na vida ou não. Ele vai ter que sempre tentando provar para alguém que ele não é aquilo que o pai disse que ele era. Então, assim, por isso que é muito forte aquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala. Então, vocês, pais, orem pelos seus filhos. Né? Procurem, aqui o comentarista fala do culto doméstico. É difícil fazer, mas é bom. Eu já fiz, parei, fiz de novo, parei. Né? Fiz estudo bíblico com as minhas filhas. Tenho que voltar a fazer de novo, pretendo me organizar para fazer. Então, são tudo ferramentas divinas que Deus deu para você, pai e mãe. Ok? Vamos lá. O relacionamento entre pais e filhos. 30 anos atrás, 40 anos atrás, as primeiras informações que os filhos tinham eram dos pais. E, psicologicamente falando, a criança forma o seu caráter do nascimento até o 7º ano. Do nascimento até o 7º ano. Ok? A criança forma o seu caráter. Ok? Do nascimento ao 7º ano. Aí depois é só o Espírito Santo para convencer. Ok? Então, as primeiras informações que as crianças tinham eram dos pais. O primeiro mundo que vinha na vida delas, a primeira concepção de humanidade, de sociedade, de mundo, ela vinha dos pais. Elas olhavam os pais e viam aquilo como o conceito de sociedade, do que elas viam nos pais. Questão de amor, de relacionamento, de carinho, de tudo. Da verdade, né? Tanto é que diz os psicólogos que se ensina mais pelo exemplo do que por palavras, e é verdade. Aquilo que o seu pai fizer,
você vai ter como uma verdade. Se seu pai fizer alguma coisa, por exemplo, vem alguém na sua casa e, e chama pelo seu pai, você entra e o pai diz, não, desculpa ele que o pai não tá lá. Aí ele vai lá, desculpa, o pai não tá, ele saiu. Aí o cara vai embora. O que acontece? Seu filho vai ter aquilo ali como algo normal, porque ele viu pelo exemplo. Tá? Então, até os 7 anos, a criança forma o seu caráter naquilo que os pais ensinam. Só que hoje em dia as informações já vêm antes disso tudo. Os meios de comunicação, eles são tão fortes hoje, desenvolvem tanto a família, que eles vêm para os filhos antes do filho entrar na escola, porque o primeiro contato dele com o exterior era na escola, com 7 anos. Agora não, antes já vem tudo isso. Então, por isso que os pais e as mães têm que estar muito focados em Deus para orientar, ensinar e orar pelos seus filhos. Deixa eu fazer um negócio aqui bem legal. A questão do pai e da mãe. Deixa eu dobrar aqui. Para começar, a relação entre pai e filho. Ó. Deixa eu dobrar aqui para ficar melhor para ver. Ó. Aqui. O pai, palavra pai, protege, ampara e instrui. Palavra pai, legal, né? Protege, ampara e instrui. É a função do pai, né? Sempre proteger a família. Amparar, isso fala de sustento, né? Hoje a mãe acompanha também, mas fala de sustento. E instrui, ele ensina, né? Não, desculpa. Instruir quer dizer realmente mostrar, é por aqui, ó. Tu vê um caminho, aqui está o caminho, filho. Ele está instruindo. A mãe. Ó. A mãe multiplica. Mãe, a palavra mãe, multiplica. Por quê? Porque a mãe gera, a mãe ela traz os filhos ao mundo. Ama. Ninguém ama como uma mãe. Por causa do vínculo que houve ali na criação, na gestação. E educa. Educa quer dizer, toda a educação do filho, o comportamento, vai ser muito influenciado pelas atitudes da mãe perante ele. Então, a mãe multiplica, ama e educa. E, consequentemente, vem outra palavra. Que é lar. Palavra lar. Lar, lei, amor e respeito. Lei por quê? Por causa das regras. Um lar tem que ter regras. Um lar tem que ter regras. E tem que ser baseado no amor, onde que vai criar o respeito. Irmão, bater não adianta de nada. Então tem que ter as regras, a lei, baseada no amor, onde que vai criar o respeito. Por isso que entrou essas questões aqui que eu falei para você. O pai, ele protege, ampara e instrui. E a mãe, que gera os filhos, multiplica, ama e educa. Legal, né? Muito bacana isso. Então, isso é a função. Assim que tem que ser o relacionamento dos pais com os filhos. O filho, depois, ele vai tomar suas próprias decisões. Mas ele, lá no coração dele, aquilo que seu pai semeou, vai ficar lá. E um dia talvez ele vá lá, não, essa semente aqui eu não trabalhei, essa semente foi que meu pai e minha mãe plantaram no meu coração, essa semente eu não germinei.
eu não trabalhei, ela vou regar ela. Eu lembro desse ensinamento, vou regar, vou fazer que ela cresça, que ela venha dar fruto para, né, que ainda dá tempo de dar fruto. Agora vamos para encerrar. O ataque, família cristã sobre ataque. Família cristã sobre ataque. Primeiro, o ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas indiferentes ao bem comum. Aí diz aqui, eles querem destruir a família? Não, eles não querem destruir a família. O que eles querem é tornar a família doente, entendeu? Essa que é a intenção do Estado, não, do Estado não, desculpem, Estado não, essa que é a intenção do maligno. Não é destruir a família, é tornar a família doente. A família sempre existiu e a família sempre vai existir. A ideia não é destruir, acabar com a família. A ideia é o quê? Tornar a família doente. Para quê? Para que ela seja dependente. Ok? Para que a família seja dependente. Quanto mais dependente você vai ser, mais fácil mais fácil você vai ser governado, manipulado. Ok? Dizem que o brasileiro não gosta de ler. Isso é fantástico para quem lidera um povo que não gosta de ler. Né? Dizem que em terra de cego quem tem olho é rei. Okay? Então é fantástico. Mas qual é a intenção? Deixar a família doente, família fraca, família dependente. Okay? Hoje se vive mais. A média de vida 75 anos, acho que é 65, 75, não lembro direito agora, mas sei que se vive mais. Mas por quê? Porque as pessoas estão dependentes dos remédios. Os remédios têm feito elas viverem mais, mas o que é? Lá em Salmos 90, diz que o homem chega até os 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam até os 80, mas isso é canseira e é fado. Então as pessoas estão vivendo depois dos 60, 70, uma vida cansada, uma vida enfadonha. Querem viver, querem continuar vivendo, mas é aquilo tudo canseira e enfado, então vivem à base de remédio, vivem sofrendo, não tem prazer na vida. Né? Se buscassem talvez remédios alternativos ou uma vida alimentar mais saudável, né? Buscassem mais formas de viver mais saudáveis, teriam uma qualidade de vida melhor na sua velhice. Mas não, aí ficam dependentes de remédios. Então aí por isso que a família está doente. A família não é para eles não querem destruir a família, eles querem deixar a família doente. Quanto mais doente, mais dependente ela vai ser. Essa que é a intenção, né? Aí que está onde que entra a ideologia de gênero, que o comentarista fala que entra a questão como uma questão muito forte também que é debatida, a escola sem partido, a escola com partido, essa coisa toda. Então qual é a ideia? É deixar a família doente, é deixar a família fraca, família dependente em tudo, no meio emocional, no meio financeiro. Eu lembro que quando se comprava um carro há 20 anos atrás, 30 anos, no máximo 6 vezes se parcelava. Em alguns casos 10, olhe lá. Hoje se financia um carro em 72 vezes. Então as pessoas vão lá, elas não vê aquela prestação, poxa, vou conseguir pagar com esse meu salário, mas daqui a pouco ela perde o emprego, ou acontece um problema, que ela tem que direcionar parte do seu rendimento para outra situação, aí aquele carro fica sem pagar. Então isso gera muito problema, muito problema. Por quê? Porque as pessoas se tornam dependentes. Dependentes. Então, não são ensinadas a fazer um planejamento familiar, não são ensinadas a fazer um planejamento financeiro, né? Então, veja o que acontece. Então, entra toda essa coisa, questão de ideologia do gênero, a questão das escolas, né? Eu não vou debater sobre isso aqui, não quero dizer quem está certo e quem é errado, onde querem que o partido não entre, escola sem partido, escola por toda essa questão. Mas tudo isso tem o quê? Está enfraquecendo a família. Família forte, Estado forte. Ok?
Família forte, Estado forte. Ok? Aí eu termino aqui um ataque a Deus e à ciência. Ó, o que está sobre ataque não é Deus. Não é Deus que está sendo atacado. Deus não pode ser atacado, jamais. Deus não tem como atacar Deus. O que está sendo atacado é a mensagem dele. A ideia do maligno é desvirtuar a mensagem dele. Foi assim no Éden. Não, Deus disse que vocês não iam morrer. Vocês não vão morrer se comer do fruto proibido. Vocês vão ficar conhecendo bem e o mal. Então, assim, essa que é a ideia. É atacar a mensagem de Deus. Atacar qual é a grande mensagem hoje para as famílias? Deus não existe. Ou se Deus existe, Deus é amor. Deus é perdoador. Então, assim, a ideia hoje, claro que Deus é amor e perdoador, mas a ideia, assim, a questão que ou se Deus, ou dizem que Deus não existe, ou dizem que Deus existe, mas que tu pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, que tá tudo certo para ele, porque ele te ama, sendo que não é assim. Tem um salmo que diz, acho que é 89, Salmo 89, 15. Deus, encerrando já, Deus, o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e juízo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Mas a misericórdia e a verdade vão adiante do seu rosto. Então, o que eu entendo? A base do trono de Deus. O trono de Deus vai julgar a humanidade. A base do trono é justiça e juízo. Então, ele vai saber julgar todos. Gênesis 18, 25. Não faria justiça ou juízo de toda a terra? Então, Deus vai saber julgar cada caso. Então, a base do seu trono é justiça e juízo. Mas a misericórdia e a verdade vai adiante do seu rosto. Então, eu vejo assim, Cristo saindo do seu trono, se tornando homem como eu e como você, e trazendo a mensagem da salvação para a humanidade. Oferecendo aqui, ó, tu vai ter que prestar conta comigo diante do trono, tu não vai escapar. Então eu te trago aqui a minha mensagem da salvação através do Evangelho. Tu quer a minha misericórdia e a minha verdade? Tu quer? Não, não quero. Então tu vai enfrentar a justiça e o juízo de Deus, que é perfeito para julgar. Então não estou dizendo o que vai acontecer, estou dizendo que você tem essa opção. Ou você aceita a misericórdia e a verdade de Deus, ou você vai aceitar a sua justiça e o seu juízo diante do seu trono, no dia do julgamento. Ok? Então o que está em ataque não é Deus, o que está em ataque é a mensagem de Deus, a mensagem da salvação. Por isso que querem deixar a família doente. Ah, isso não é bem assim. Tudo é assim, não é bem assim. Então essa é a intenção do maligno, deixar a família doente e atacando a mensagem de Deus. Ok? Então a mordomia da família. Você que tem um conceito cristão, você que vive numa comunidade de fé, você pai e você mãe, entenda. Em primeiro lugar, você tem a responsabilidade sobre a sua família, material, emocional e espiritual. Essa responsabilidade é sua, pai e mãe. Ok? Você deve orar pelo seu filho, você deve ensinar o seu filho, você deve fazer tudo que você está ao seu alcance. E sempre confiando que Deus tem a melhor solução. Ok? E entenda, você ensina, você mostra, você ora, né, pelo seu filho, mas entenda uma coisa, você ensina muito pelo seu exemplo. O seu exemplo é fundamental. Você ensina as Sagradas Escrituras e você prega através do seu exemplo. Entenda isso. Essa mordomia da família. Um dia o seu filho vai se tornar uma pessoa de bem na sociedade, uma pessoa correta, uma pessoa que você vai ter orgulho. Por quê? Porque você ensinou valores para ele. Você ensinou o que é certo, o que é errado. Seu filho vai fazer o que é certo e o que é errado, porque o meu pai me ensinou e meu pai e minha mãe me deram exemplo. Ok? Fica com Deus. Que Deus abençoe. Bom final de semana, bom domingo. Até domingo que vem. Fiquem na paz. Amém?